Gente, essa técnica que eu vou mostrar para vocês, ela se chama lado a lado e é uma das técnicas mais utilizadas dentro da extensão de cílios. Consiste em você retirar um grupo de fios ali do chicote e posicionar do lado desses demais fios ali na partezinha do chicote onde ele tem uma certa aderência. Você vai vir com a sua pinça pressionando a base desse grupo de fios de forma com que eles se abram. Lembrando que isso é tudo muito sutil, então você não precisa forçar a sua pinça para que isso aconteça. Eles vão se abrir e aí você vem com a ponta da pinça ajustando a parte de cima ali do seu fêmur, trazendo essa simetria que a gente busca quando a gente monta o fêmur. Às vezes na hora de retirar ali, o fêmur ele se mexe um pouquinho, então você tem que voltar com a pinça para retomar essa simetria que ele perdeu. Então você faz isso, destaca ele do chicote, lembrando que é sempre importante você localizar o ponto de precisão da sua pinça para que você consiga pegar todos os fios daquele fêmur e conseguir retirar ele perfeitamente do chicote. Agora eu vou demonstrar para vocês o que acontece quando você posiciona a sua pinça de maneira errada. A pinça ela tem um ponto correto de precisão, eu vou deixar um vídeo mais explicativo de vocês para isso. Cada pinça é diferente. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você tenta retirar o fêmur fora do ponto de precisão da pinça. Isso é muito comum de acontecer, principalmente quando a gente ainda está conhecendo a nossa pinça. Então perceba ali que eu venho com a pinça e eu coloco o meu fêmur lá para trás da pinça, então onde não está o ponto de precisão dela. Acontece que ele não consegue abraçar todos os fios e aí eu acabo perdendo o meu fêmur. Isso é muito comum de acontecer, principalmente agora no começo que vocês vão estar em treinamento, treinando todas essas técnicas, tá? Essa técnica lado a lado, ela é a técnica que proporciona uma maior simetria dos fêmurs. Foi a técnica que eu iniciei e a técnica que eu senti mais facilidade quando eu comecei. Então, se você quiser começar por essa técnica, é uma ótima opção. Lembrando que na hora da montagem, usando a técnica lado a lado, você tem que vir com a pinça muito sutilmente na base, você não precisa forçar, tanto para que os fêmurs abram, quanto para retirar os fêmurs do chicote. Você não precisa forçar muito sua pinça. Os fios eles são muito delicados. Uma pressão desnecessária vai marcar esse fêmur e vai comprometer ali a beleza do fêmur. O fêmur vai ficar amassado e não vai ficar legal. Então lembre que sempre você tem que fazer isso de forma sutil. Uma coisa que acontece também é que se você posicionar a sua pinça muito para cima na hora de retirar o fêmur, a base dele, que é um local que tem que ficar de certa forma mais juntinho para a gente poder inserir no adesivo, ela acaba ficando muito separada. E isso se agrava ainda mais quando o fêmur ele é mais aberto, quando tem uma maior quantidade de fios e a gente precisa de uma angulatura maior. Então isso acontece quando você posiciona a pinça muito para cima ali, ó. Perceba que vai acontecer. Vou retirar meu fêmur e a base ela se abre completamente, ficando inviável a gente poder inserir no adesivo. A gente vai utilizar uma bubble ou bolha mágica para fãs também, né, conhecida assim, que consiste no seguinte: ela é uma bolha de silicone na qual você insere os fios nessa bolha e ela praticamente abre automaticamente os fãs. Isso acontece sempre? Não, muitas vezes você tem que vir ali com a pinça ajustando a questão da simetria, mas ela é um acessório muito bacana que realmente ajuda muito na hora de abrir os fãs. E é muito legal para quem está começando e ainda não está conseguindo utilizar das outras técnicas para abrir o fêmur. Ela é bem tranquila mesmo. Você simplesmente insere o fio, você pode fazer isso tanto no meio dela quanto na borda, né? Igual eu fiz ali agora. E o fêmur ele vai abrir, é bem tranquilo de fazer mesmo. Como que você vai ter que fazer para inserir os fios na bubble? Você tem que inserir a base, né? Para dentro da bubble, para ela conseguir fixar essa base. Você não pode deixar só na superfície, você tem que realmente inserir o fio ali dentro dela para ela segurar a base e você conseguir mexer nos fios sem que os fios se soltem da bolinha. Então isso é o truque da bubble, você tem que inserir o fio dentro dela.
Percebam que esse saiu com a base um pouco aberta, mas aí basta você passar um pouquinho nela que ela já junta a base de novo e aí você já consegue utilizar o seu feno. Muitas de vocês perguntam se a Bubble ela tem algum tipo de cola. Não, gente, ela não tem nada de cola, ela não deixa nenhum tipo de resíduo de material no feno, tá? Ela simplesmente serve para a gente conseguir montar o nosso feno. E nem sempre você vai conseguir montar, você vai inserir, às vezes você não insere os fios direito, eles se desprendem, mas é um utensílio muito legal para a gente utilizar ali no nosso dia a dia, se você quer dar uma diversificada ou se você realmente está com dificuldade na hora de montar.